Comandante, um garoto, um jovem, 33 anos, né? Ingressou aos 18 na Polícia Militar. De onde vem esse histórico de policial? Na verdade, a minha família, por parte de pai, ele já tem uma longa carreira em policial militar. Então, eu tenho tios que são policiais militares no estado de São Paulo. Meu pai é policial militar da reserva daqui de Rondônia mesmo. Então, eu tenho esse histórico. E quando na infância, quando ainda pequeno, eu convivi muito no quartel, né? Eu sou de uma cidade pequena, onde o quartel fazia parte do nosso dia a dia. Então, muitos policiais antigos, sargentos hoje da reserva remunerada da Polícia Militar, que eu chamo inclusive de tios até hoje. Não de sangue, mas de criação, e que às vezes esses laços acabam sendo até mais fortes, né? Então, eu tenho uma família muito grande que tem relação com a Polícia Militar e não teve jeito, né? Quando chegou os 18 anos ali, 19 anos, eu acabei também enveredando para essa área por incentivo do meu pai. Meu pai que no início incentivou a carreira de oficialato, que na época eu nem sabia o que era, né? Porque eu estava fazendo faculdade, meu pai sempre falava que quem estava dentro da carreira policial militar tinha vontade de ser oficial, e eu sequer sabia o que era ser oficial. Sequer sabia a diferença entre postos e graduações. E na época meu pai era sargento. E foi por esse incentivo dele que quando saiu o concurso, aí eu tive o interesse de fazer, fiz o concurso público, fiz 3 anos de academia, que foi um híbrido entre formação de oficiais pela Polícia Militar e a graduação de nível superior pela UNIR. Então passei 3 anos de curso e aí sim, lá eu fui verdadeiramente conhecer o que era ser oficial da Polícia Militar. Mas tudo foi por incentivo do meu pai, que indicou, que falou que os policiais militares, em sua grande maioria, gostaria de ser oficial, coisa que eu nem me atentava à época. Mas é diferente o concurso, a carreira de oficial, a carreira de policial militar? Dentro da Polícia Militar nós temos 2 carreiras, né? Mas você tem que escolher isso antes de fazer o concurso? Antes de fazer o concurso. Você já tem que tendencionar. Isso mesmo. Hoje na Polícia Militar nós temos 2 carreiras, a carreira de praças, né, que vai de soldado até subtenente, e nós temos a carreira de oficiais, que vai de tenente a coronel. Então são quadros distintos. Quando você entra concursado de oficiais, você já entra como tenente? Eu entro, após o curso de formação, nós somos declarados aspirantes a oficial. Né? Nós permanecemos como aspirante por 6 meses, aí ao final desse período, aí sim, nós somos promovidos a tenente e fazemos o juramento, tudo, após esse período. Né? Mas a gente já ingressa nessa função de comandante, de gestor, só que cada graduação, cada posto tem um nível. Né? Então, quando a gente ingressa como aspirante, a gente vai ser um estagiário dos oficiais que já estão na ativa para poder aprender o que é ser oficial. Quando a gente ingressa, quando a gente passa para o posto de segundo tenente, aí a gente já começa a exercer função de comando, que no princípio, nesse início, é comandante de pelotão. E aí vai aumentando até chegar a comandante de batalhão, que hoje eu sou, como tenente-coronel e comando batalhão. Esse aspecto de batalhão, Rolim de Moura virou batalhão há que tempo? Quanto tempo? Rolim de Moura transformou-se em batalhão em 2018. Né? Antes de batalhão era? Companhia. Qual que é essa diferença, comandante? O que diferencia a companhia para batalhão, além da parte administrativa, né, o trâmite administrativo que muda totalmente, mas muitos critérios socioeconômicos é que dizem se merece ter ou se está a cargo de um batalhão ou companhia. Então são aspectos populacionais, aspectos econômicos, que vai fazer com que o Estado tome a decisão de transformar uma unidade policial militar em batalhão ou companhia e assim por diante. Notadamente, Rolim de Moura era uma companhia que pertencia ao batalhão de Cacoal. Né, de 2018 para cá, então a companhia foi elevada a batalhão
e a partir de agora começou a ser um pouco mais independente. Então nós não temos hoje subordinação com o batalhão de Cacoal. Nós estamos no mesmo nível, 10º Batalhão, que é Rolim de Moura, 4º Batalhão, que é Cacoal, eles se equivalem no que diz respeito a procedimentos administrativos, a responsabilidades, ainda que são áreas diferentes, né? O 4º Batalhão ficou com a região do Café e o 10º Batalhão ficou com a região da Zona da Mata. E esse Batalhão Zona da Mata, qual que é a extensão territorial aqui? Hoje nós somos 9 localidades com quartel. Dessas 9 localidades, 7 são municípios e 2 são distritos. Para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo. Então, de Rolim de Moura a Nova Brasilândia, pegando até o outro lado, até Parecis, e indo até a divisa, pegando Alta Floresta e Alto Alegre também, né, que acaba pegando ali a fronteira com a Bolívia. Faz parte desse batalhão. Todos os municípios, localidades que estão entre esses municípios que eu falei, Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Parecis, Alta Floresta, pertence ao 10º Batalhão. Até a fronteira com a Bolívia, responsabilidade de policiamento ostensivo da Polícia Militar é de responsabilidade do 10º Batalhão. E quais que são os desafios, comandante? Na postura de comandante hoje para nossa região aqui da Zona da Mata? Como comandante, o maior desafio é você liderar policiais militares, homens e mulheres honrados, que se dedicam e que elevam o nível de profissionalismo. Então, para a gente poder liderar pessoas verdadeiramente instruídas, profissionais ao extremo, no que diz respeito à perícia da atividade, é muito difícil, porque você tem que estar no mínimo à altura deles. Com relação à região, hoje, o 10º Batalhão, a nossa maior dificuldade é a extensa área territorial. Nós temos uma malha viária aí muito grande, muito extensa e com pouca pavimentação. Então, na época de chuva, dificulta muito o policiamento na zona rural, policiamento de fronteira, tudo isso acaba dificultando. Entretanto, o 10º Batalhão como um todo, os índices de criminalidade estão muito satisfatórios, ou seja, nós não vamos conseguir reduzir a zero, né? Dificilmente isso vai acontecer, mas o nível que está controlado. E isso em razão não só do serviço da Polícia Militar. Hoje nós temos grandes parcerias. O Ministério Público é um grande parceiro da Polícia Militar, a Polícia Civil é um outro parceiro gigantesco, né? Então, segurança pública, policiamento ostensivo, que diz respeito à Polícia Militar, mas não é exclusiva dela, né? Então nós dependemos sim dessas parcerias, dessa ajuda mútua dos demais órgãos ou instituições. E em Rolim de Moura, notadamente o 10º Batalhão, nós temos Ministério Público, Polícia Civil, a comunidade social como um todo, associações, a comunidade civil como um todo também nos apoia, as outras instituições, e isso é que tem feito a diferença. Então, apesar de termos uma área territorial gigantesca, apesar de termos uma malha viária sem asfalto, estrada de chão, a falta de comunicação às vezes dificulta um pouco, porque nós temos pontos cegos na nossa região, mas tudo isso é suplementado por essas parcerias. Ministério Público, Polícia Civil, Detran e todo e qualquer órgão que tem um pinguinho de responsabilidade no meio social, eles têm nos apoiado e isso tem sido um resultado positivo na nossa região. Obrigado por assistir mais um corte do Convencional Podcast. Se gostou do conteúdo, não esqueça, deixe seu like e compartilhe com os amigos.